O Centro Espírita Paz de Zé Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023. Estamos iniciando mais a série do programa Aprendendo com Jesus. E hoje trazemos aqui as oradoras. Dilamene Avelar, do Grêmio Espírita de Beneficência de Barra do Piraí, e a Débora Rabelo, que participa do grupo Amigos do Nosso Lar do Rio Grande do Sul. Ambas com a missão de divulgar a doutrina espírita. Vamos ouvi-las hoje falando sobre o homem no mundo. Com vocês, Débora Rabelo e Dilamene Avelar. Boa noite a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos e irmãs aqui dos Amigos de Nosso Lar. Mais uma vez é uma alegria estarmos aqui, realizando este bate-papo, auxiliando também e divulgando essa nossa querida doutrina espírita, que nos traz o consolo, o fortalecimento, a paz e o equilíbrio para os nossos espíritos. Então, nós queremos aqui agradecer a todos os nossos amigos e amigas, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas antes de adentrarmos no tema, conversarmos, darmos uma boa noite adequadamente, né, a nossa amiga Dilamene aqui, nós vamos fazer a nossa prece de abertura e aí depois conversamos com calma, certo? Querido e amado Deus, neste momento nós queremos agradecer a toda a espiritualidade amiga dos Amigos de Nosso Lar, também a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que estão conosco nesta noite, nos auxiliando, nos ajudando a ajudar e também nos trazendo a paz e a proteção. Nesta noite ainda, queremos pedir que os teus amigos mensageiros possam auxiliar, derramando fluidos de paz e de esperança. Aqui, sobre o nosso Rio Grande do Sul, que sofre tanto com as enchentes, a todas as vítimas, principalmente das cidades de Roca Salles e de Mussum, àqueles que se encontram ainda desaparecidos, aos parentes, também a todos de Marrocos que desencarnaram através deste terremoto e agora acolhidos estão pela espiritualidade, aos seus parentes e também a todos aqueles que se encontram feridos e buscando o amparo, sentindo-se neste momento sem perspectiva de um amanhã, de um logo depois, mas que possam respirar, levantar os olhos e sentir dentro de cada um o amor de Deus, que jamais nos desampara e jamais nos deixa sós. Mesmo diante das maiores dores e adversidades, que possamos ter a fé em Deus e na confiança de que Jesus jamais põe fardo pesado em ombro fraco. Assim, nós queremos agradecer e dar por iniciado este nosso bate-papo nesta noite de hoje. Que assim seja. Bom, nós temos aqui os nossos boa noites e antes de nós comentarmos os boa noites, vamos dizer assim, eu quero aqui agradecer mais uma vez
aqui a Dilamene, que é do Rio de Janeiro, Barra do Piraí, por esta oportunidade, né, de estarmos aqui fazendo este bate-papo a respeito da nossa doutrina espírita. Prazer te conhecer. Obrigada, igualmente. Muito obrigada pela oportunidade. E vamos junto, né? Uma andorinha não faz verão, mas juntando todas, nós vamos conseguir. É verdade. Mas antes de nós iniciarmos, eu pedi que possa estar te apresentando aqueles que não te conhecem, mas acredito que muitos te conhecem já daqui. Vamos aqui aos nossos boa noites aqui. Iniciais. A Dercy, boa noite. O Alberto. A Verônica. Ao Carlos Ribeiro. Opa, aqui o Carlos Ribeiro respondendo. A Yuri Vasconcelos. Célia Costa. E, assim, neste sentido, não podemos também, nós iríamos comentar depois, mas enfim, Dilamene, né, não podemos deixar de fazer a nossa menção, nosso comentário, assim como antes na prece, que oremos por todos aqueles nossos irmãos que se encontram em Marrocos neste momento, passando por essa situação tão difícil e desafiadora, a tanto aqueles que desencarnaram, quanto aos familiares e os demais que lá estão. Também a todos aqui do Rio Grande do Sul enfrentando essas questões de ciclone, das enchentes, porque, embora agora tenha parado a chuva, estejam bem fracos, mas o nível dos rios, em alguns lugares, quase todos já amenizaram, mas em alguns ainda, até mesmo aqui em Novo Hamburgo, em algumas localidades, a água ainda se encontra acima do nível e adentrando em várias casas. Então, na reconstrução e na solidariedade a todas as vítimas, porque a situação é delicada e requer muita oração. Requer muita oração, muita força e muita união. Então, muitas vezes não temos como ajudar financeiramente, materialmente, ou estarmos lá. Às vezes moramos longe, como no caso de Marrocos, mas a oração, ela é algo maravilhoso da parte de Deus. Então, a partir disto, nós adentramos, não é mesmo, Dilanei? E antes, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, desde já, aqui passando a todos, que aqueles que desejarem fazer colocações ou questionamentos, sintam-se à vontade. Estamos aqui para interagir com todos. E desde já, estas colocações fazem parte do nosso tema, não é mesmo, Dilanei? O homem no mundo. O homem no mundo. Olá, minha gente, boa noite, é um prazer. Rogamos a Jesus, né, nosso mestre, amigo maior, que abençoe esse estado, que tenha misericórdia de Marrocos, como de muitas localidades que a gente desconhece, mas que estão passando nesse processo muito difícil na Terra. Então, como o assunto pede, o homem é em todos os lugares, né? Não é o gênero, mas toda criatura humana, em todos os lugares que ele esteja, que ele possa ser aquilo que Jesus rogou que fôssemos: luz do mundo, sal da terra, né? E que assim a gente possa falar um pouquinho do capítulo 17, que é ser de perfeito. E Jesus, ele vem, conclama o homem assim, de cara, né? Eu vou ler só o primeiro item, característica de perfeição, só para fazer uma introdução. Amai vossos inimigos. Fazei bem àqueles que vos odeiam. Rezai por aqueles que te perseguem e caluniam. Pois se só amardes os que vos amam,
Que recompensa tereis com isso? Os publicanos não fazem as mesmas coisas? Se saudais apenas os vossos irmãos, que faz mais que os outros? Os gentios também não fazem as mesmas coisas? Sede, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está em Mateus, capítulo 5, do versículo 44 até o 48. Então, nós vamos ver que Kardec ele tem uma metodologia muito interessante. Você vê, ele vai falar sobre perfeição, né? Da perfeição, lá no item, lá no capítulo 17. Então, quer dizer, ele percorreu 16 degraus, como se fosse uma escala, para chegar no momento que o homem tivesse condição de parar e analisar, porque a coisa mais difícil para o homem é amar aquilo que ele chama que é inimigo. É a coisa mais difícil. A coisa mais fácil é amar um amigo. Mas você fala assim, mas se você quer ser perfeito, ama teu inimigo, vira um choque de emoção, é um conflito. Amar alguém que me fez mal, amar alguém que não gosta de mim, mas isso aqui é mostrar que é a superação do amor. Porque todo ódio é um amor que enlouqueceu. Com certeza. Algo aconteceu e isso desencadeou. Se não foi nessa encarnação, com certeza foi em outra. E nós vamos ver no capítulo seguinte, olha como a didática do Kardec. Nós vamos ver no capítulo seguinte, ele está falando, muitos os chamados e poucos escolhidos. Olha que interessante. Então, ele quer trabalhar a perfeição nos nossos corações e nos alertar. Olha, muitos são chamados, aliás, todos são chamados, mas escolhido é o homem que escolhe o momento dele dar o passo verdadeiro, definitivo, em direção ao bem. Aquilo que Paulo vai dizer lá, prossigo para o alvo, mas isso é escolha, é uma escolha, porque chamado todos nós somos toda hora. A questão toda, eu já aceitei esse chamado? Essa questão. Mas a nossa fala de hoje, ela faz aqui um link que eu quero começar falando do homem de bem, porque nós vamos falar no homem do mundo. Mas o homem de bem, Kardec vai deixar, assim, uma lista de atitudes que caracterizam um homem de bem. Para depois, lá na frente, ele vai falar do homem do mundo. Olha que coisa interessante. Ele mostra toda uma estrutura daquele que abraçou com fidelidade aquilo que Jesus pede da perfeição. Aquela atitude lá. Porque se a gente faz como os outros fazem, nós não fazemos diferente. Por isso que depois ele vai falar do homem no mundo. Então, se nós dizemos que somos cristãos, devemos agir, pensar, falar como Cristo. Se ele é o modelo, é como diz a questão 625, qual o ser mais perfeito que teve na Terra? Vide Jesus. Então, ele é o nosso guia modelo. Ele está ali. Então, quando ele, no capítulo 17, ele coloca um homem de bem e vai enumerando as atitudes que tem que ter a criatura, que ela tem. A única coisa que nós viemos aqui é trabalhar a nossa perfeição. As pessoas ficam assim muito presas no autoconhecimento, mas o autoconhecimento, ele está junto com isso. Mas o objetivo nosso é o aperfeiçoamento moral. E aí? E aí, Débora? Catuquei? É. Catuquei onça. A gente gosta muito, né, Dilamene, de fazer colocações construtivas nas outras pessoas. Mas
quando se trata de nós, aí não é uma opinião construtiva. Aí a coisa muda de figura. Porque eu tenho que sair da minha zona de conforto e me encarar a realidade de quem eu sou verdadeiramente. É muito fácil eu amar aqueles que têm os mesmos ideais, que compactuam com o que eu penso, eu acredito. Agora, viver todos os dias com as diferenças, oferecendo a outra face todos os dias, a conversa é muito diferente. E outro detalhe, é um tanto quanto curioso até hoje para as pessoas a palavra de Jesus. No diálogo com Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7, infinitamente. Esquecendo que, por curiosidade, vamos dizer assim, a palavra perdão, na Bíblia, é mencionada 365 vezes. Quantos dias tem um ano? Quantos dias tem um ano? Será que eu tenho que... todo dia, não é coincidência? Será que eu tenho que perdoar a Dilane uma vez só e se ela repetir, eu digo, olha, vai, sabe, vai com a espiritualidade para não ser... Vai lá para perturbar outra pessoa? Ou será que eu tenho que respirar fundo, pensar, analisar? O que eu digo no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será? Nossa, o Pai Nosso é todo um roteiro para isso. Porque você vê, ele começa linkando todas as coisas do homem para o Pai, né? O Pai. Ele já elege o Pai. Então, a vontade do Pai. Depois disso tudo, aí ele vai colocar o perdão, a tentação, ele vai colocar todas as coisas que são para nós. Eu perdoar o outro, eu entender que eu tenho as minhas fragilidades e o outro também. E isso é que está no mundo. Por isso que esse homem no mundo, esse homem aqui, ó, o homem no mundo é essa realidade. Você imagina uma pedra lá na nascente, ela está toda áspera, a pedra está toda áspera, e a nascente vai empurrando essa pedra, aí ela vai rolando uma sobre a outra. Quando ela chega lá no rio, aí você pega a pedra, ai que delícia, ela está lisinha, mas ela veio rolando, tirando todas as asperezas, olha só. É isso, olha a justiça de Deus, olha a misericórdia de Deus, quando nos colocou nesse cadinho que aprimora a oportunidade de você vir trabalhando as suas arestas. Mas quem é meu espelho, Débora? O outro é meu espelho. O outro é meu espelho. Aquilo que eu vejo me perturba. Opa, o que eu tenho em mim? Eu tenho alguma coisa daquilo dali? Eu tenho aquele comportamento? Porque isso que é trabalhar o autoconhecimento. É a questão 919. Conheça a ti mesmo. Porque nós não vamos mudar ninguém. É arrogância e pretensão achar que eu vou mudar meu marido, que eu vou mudar meus 2 filhos, que eu vou mudar minhas noras. Que eu vou mudar meus pais que já estão desencarnados. Eu não faço isso agora. O outro é o meu espelho. Diante disso, opa, eu tenho que fazer uma avaliação. Eu tenho esse tipo de comportamento? Eu posso, se eu reconheço que tenho, como eu faço para mudar isso? Aonde eu vou trabalhar para eu transformar essa situação? É um homem no mundo. Porque ele fala, no mundo tereis aflições. Sim, mas não angustiado. Aflição é normal, faz parte da vida, mas angústia caracteriza falta de fé, falta de confiança na misericórdia de Deus. E aí que está o complicador, né?
Então, vamos aqui, olha. O homem no mundo. Ele diz assim, olha, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daquele que se reúne no olhar de Deus. Então, todos nós estamos aqui sob o olhar de Deus, sobre a condução de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, nós não estamos sozinhos. Por que eu estou nesse núcleo? Ué, mas por que eu sou espírita? Por que eu escolhi essa doutrina para a minha vida? Por que eu me adequei tanto a isso? Por que isso soa no meu ouvido de forma tão natural? Por que todas essas instruções, esse entendimento espiritual entrou em mim e veio acalentando a minha alma? Isso é um sinal que isso já veio preparado. Então, se eu me digo que sou cristão, aí você vai ver lá em Apocalipse, Deus é fiel. Ué, qual o nível de fidelidade que eu tenho para com as leis de Deus, para com os meus conhecimentos doutrinários? Eu sou espírita no centro espírita, só naquele quadradinho? Ou eu sou espírita 24 horas? Ah, eu não consigo ser, nem eu, claro. Nós temos que entender as nossas fragilidades, nem eu. Mas nós estamos aqui para mudar. Nós estamos aqui para eu chegar perto de você e ter honestidade e dizer assim, Débora, eu estou passando por um momento difícil. Eu estou tendo tanta dificuldade na área do perdão ou na área da tolerância. É isso que é o homem no mundo. Por que nós estamos vindo de um processo de divisão no país? O nível de intolerância, de ódio no Brasil foi assim, no máximo, a espiritualidade gritando, pelo amor de Deus, gente, vamos mudar isso. Por quê? Eu não quero aceitar que você tenha uma opinião diferente da minha. Eu não aceito que você pense diferente de mim. Olha, eu não aceito que você não votou no meu candidato. Que isso, gente? E o respeito? E a tolerância? E quem disse que o outro é dono do meu voto, da minha opinião, até mesmo da minha religiosidade? Porque, Débora, olha só, o homem no mundo, ele veio exatamente para quê? É nas diferenças que nós vamos ser trabalhados. É nessa diferença. Olha, você está de lilás, eu estou de amarelo. Eu não vou. A Débora não está bacana, ela não está de amarelo como eu. A Dila não está bacana, ela não está de lilás como eu. Não existe isso, mãe. Então, nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos do mundo. Olha só, Jesus, olha que coisa interessante. Jesus era um homem tão misturado com o povo, ele era tão do mundo, ele era tão entrega, que no dia que Judas traiu Jesus, os soldados perguntaram assim, mas como é que eu acho ele na multidão? Ele era tão igual, ele falou assim, aquele que eu beijar. Então, nós vamos ver que Jesus não estava com uma melancia na cabeça. Não, ele estava com a veste dele, que estava bordada a Torá. Por isso que nós vamos ver aquela hemorragia lá, segurar a borda da veste dele, ficar curada, porque estava escrito a lei, estava na lei, ela não contamina ele. Mas você vê como ele se misturou no mundo. Agora, eu sou espírita, eu não vou me misturar com ninguém, eu sou espírita, eu não como aquilo. Que isso, gente? Nós estamos no mundo. Tudo posso. Obviamente, eu tenho que ter consciência disso. Mas nem tudo me convém. Mas aí entra a fé raciocinada. Porque essa que é a questão. Quando eu abdico da minha fé raciocinada, eu me afasto daquilo que a doutrina me ensinou mais. Porque essa é a consolação. Essa é a consolação. Que a vida continua, que a misericórdia de Deus é infinita. É a 10ª lei de justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Não são 3 leis, são juntas. Justiça, amor e caridade. Por isso que nós estamos no mundo.
Chico fala assim, olha, pega um balde de água cheio de amor e põe algumas gotas de justiça. Então isso quer dizer que eu no mundo, eu tenho que ver com amor, ouvir com amor, falar com amor, conviver com amor. Eu tenho que tentar vencer isso. Ah, mas é muito difícil. Sim, eu sei que é difícil, porque nós somos pessoas difíceis. A gente acha que o outro é difícil. É verdade. Maninha, olha só, a questão do perdão. Vamos voltar lá no perdão. Por que é difícil perdoar? Ele não merece meu perdão. Você viu o que ele fez comigo? Ele não merece o meu perdão. Já é um fator de dificuldade para não perdoar. Porque aí E o que os outros vão dizer se eu perdoar? Não, que eu sou fraca? Que eu sou fraca, ué? Que eu sou uma pessoa fraca. Tá entendendo? Então, com isso, o que te aproxima de Deus? A prática da lei. O que Jesus fala? Um novo mandamento te dou. Amai-vos uns aos outros. É só isso. É só isso. Não é amai-vos uns aos outros, é amai-vos uns aos outros. Então, porque quando eu amo, eu acolho. Quando eu amo, eu entendo. Quando eu amo, eu aceito. Quando eu amo, não existe diferença. Você já viu no jardim as rosas brigando? Olha, eu sou a Margarida. Não, eu sou a rosa. Eu sou a rosa vermelha. Eu sou a espada de São... Você viu alguma flor ter dificuldade, ter conflito? Não. Ué, mas se a natureza não tem isso, como nós, que já somos seres racionais, que temos uma doutrina que te mostra, olha, você está aqui por um processo evolutivo, numa família adequada para você, das quais você tem vínculos positivos ou negativos, a gente não sabe, ou de repente eles foram tão bons com você que disseram assim, olha, deixa ela vir para nossa família, a gente consegue. E a gente pensa que está dando uma chance para eles ainda. E nós que estamos, a solidariedade é tanta, Débora, entendeu? É tanta a demonstração, o seu protetor espiritual, esse protetor desse trabalho, Débora. Você imagina essa igreja, esses espíritos trabalhando para que mais e mais pessoas recebam esse bálsamo acolhedor que é a doutrina, que é a coisa mais bendita que tem na doutrina, é exatamente a consolação da reencarnação, da justiça de Deus, que misericordiosa demais. É isso que é o Consolador. Por isso que ele fala, eis que me vou, mas vos deixarei um Consolador que ficará convosco. Ué, mas por que vai ficar? Porque é da lei de Deus. Não foi inventado nada, não foi inventado nada. Kardec não inventou reencarnação. É da lei de Deus. E aqui consiste a solidariedade, a misericórdia e a justiça de Deus. Ele não pune ninguém, ele está corrigindo. E quando eu entendo que a correção é amorosa, aí vem a resignação, vem a paciência, porque eu entendo que se eu faço o bem, é da lei, eu vou receber o bem. E tu colocou sobre um ponto que até hoje, mesmo aqueles que cultivam, vamos dizer assim, dentro da religião, a questão desta fé de santos, vamos dizer assim, não é uma crítica, mas realmente é uma constatação que existe até hoje a dificuldade de muitos de nós, mas como que Judas foi entregar Jesus? Mas será que eu, no lugar dele, teria feito igual ou pior? Será que eu simplesmente teria dito o quê? Não, eu não quero moeda nenhuma. Dinheiro? Não, 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 não. Não, dinheiro não, não, não. Ou eu teria, como eu disse antes, teria feito pior.
E será que nós olhamos para o outro lado, o lado de Maria? A condição de um espírito da magnitude de Maria, assistindo o filho ali açoitado, a espada atravessando ele, todos os martírios, a gente chega a se arrepiar, né? E aí, pregado numa cruz, até que o corpo viesse a expirar. E depois de tudo isto, o filho desce até Judas, lhe concedendo perdão, mas Judas ainda, né, nos seus tormentos por conta do suicídio. A culpa é ele é exato, ele é acolhido, ele é resgatado, ele é amparado tempos depois. Por quem? Pela mãe daquele que ele entregou. Claro. Né? E aí eu até te peço licença, Dila, para introduzir aqui, aí a gente já fazer esse comentário que é mais do que válido que a gente sempre faça essa menção, não somente esse mês, mas todos os momentos em que pudermos buscar essa questão. Mas agora nós temos essa lembrança, né, essa menção do mês de setembro como o mês da prevenção ao suicídio. Estamos mudando de assunto? Não. Estamos fazendo a junção dos dois pontos. É o homem exatamente. Eu lidando realidade. Isso, eu lidando com a realidade, como tu disse, das minhas atitudes. E às vezes, por não conseguir lidar com isso, essas coisas acontecem, entre outros fatores que não nos convém julgar. Pelo contrário, orar por estes irmãos. E aí nós temos, da parte do espírito de Maria Dolores, um dos poemas mais lindos que descrevem a necessidade do perdão, o acolhimento e o que é o amor verdadeiro quando ele se coloca em prática. Trazido através do nosso querido amigo, querido irmão Chico Xavier. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento. Sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar. Chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado. Claramente agressivo, sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei. Poder fazê-lo rei. Mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer este inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei que a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti,
buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás, em breve, uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desesperado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: Mãe, não venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros. Chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Viverás comigo a terra, virás comigo a terra. Perderás, pouco a pouco, o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Quem me falas assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor. Ou anjo celestial, de quem presinto a luz? No entanto, ela fitá-lo. Frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Seja essa mãe bendita, né, que você vê. A legião dos servos de Maria percorre os umbrais, necessitando assim de muita vibração. Às 18 horas, que todas as pessoas possam reunir-se em vibração pelos nossos irmãos que sucumbiram às fragilidades do suicídio. E eu, assim, particularmente, tem 15 dias que uma pessoa muito querida minha suicidou-se. E, infelizmente, deixando um coração de mãe, de pai, de irmã bem sofrido, porque a família do suicida vive depois um processo de profunda sistema de culpa, um profundo condição de abandono, né? Por que eu não notei? Por que eu não vi? São os questionamentos que ocorrem. Mas não devemos pensar assim, devemos agradecer o período que nós tivemos com essas pessoas. Devemos orar por nós e pelos outros. E se pudermos e tivermos força, possamos orar pelos outros também. Ivone do Amaral Pereira, moradora aqui, nascente em Rio das Flores, que é bem pertinho, distrito de Valença, aqui bem perto da nossa cidade, ela tinha um caderninho e ela anotava todos os dias, com muito amor, o nome das pessoas que suicidavam. Mas eu não quero falar de Ivone, que tu estás fazendo um trabalho referente a isso. Eu quero falar de como começou isso tudo. Nos Estados Unidos, o jovem rapaz teria terminado de fazer uma reforma no Mustang dele.
e ele pintou o Mustang de amarelo. E ficou belíssimo. Um tempo depois, ele suicidou-se. E naquele período, os colegas não entenderam como um jovem e que tinha acabado de fazer aquilo. E no dia do seu velório, no enterro lá, eles deram uma fita amarela por conta do Mustang, né, que era da cor amarela, com um pequeno bilhete: se você precisar, fale comigo. E aquilo se espalhou pelos Estados Unidos. E aí virou uma data. E graças a Deus, a Organização Mundial da Saúde fez essa data tornar-se conhecida, e graças a Deus estamos aqui vivendo esse Setembro Amarelo para que outras vidas não se percam, para que as pessoas possam ligar para os centros, por pedir força, ligar para um amigo: pelo amor de Deus, eu não estou bem, hoje eu não estou bacana, me dê uma força, eu não estou achando saída na vida. Aquele que estiver me ouvindo, preste atenção, tudo tem saída. Segura na mão de Deus. Se você não consegue orar, peça que alguém faça uma oração por você, mas não caia nessa condição de tirar a própria vida. Repense. Por mais difícil que seja seu caminho, existe uma solução. Existe alguém que é importante para você e que você vai fazer falta. Pensa nisso. Vamos lutar pela vida, vamos dar valor à vida. E dentro desse estudo que a gente está falando do homem de bem, e muitas das vezes que a pessoa sucumbe ante os reveses dos relacionamentos difíceis, nós estamos vendo no mundo atual a inteligência sendo usada para o mal. Pessoas usando o mecanismo da internet para ensinar pessoas a como cometer tais atos. Países que nós dizemos que são muito grandes, tendo eutanásia, tendo suicídio assistido. Gente, nós temos que mudar isso, falando da vida. Nós temos um país que está tendo uma condição, estudando, de que os pais que têm filhos de Down até 12 anos fazer eutanásia nessa criança, porque ele não é útil para a sociedade, porque ele tem Down. Então, diante de tanta inteligência, que possamos usar essa inteligência de forma positiva, de forma pontual, a tirar essas vidas desses desequilíbrios. Doutora Marlene, ela foi para a Europa, chegou lá, ela fez uma palestra num centro muito pequeno, e um senhor se aproximou dela no final da palestra e disse para ela: que pena que a minha mulher não está aqui para ouvir as suas palavras. Aí ela falou assim, perguntou naquele inglês o que se passou. E ele disse: eu e a minha esposa, nós fizemos um pacote para fazermos um suicídio assistido. Só que tudo estava dando errado, mas ela insistiu, ela fez. Mas quando chegou a minha vez, algo me impediu e eu não consegui fazer. E um amigo me convidou para assistir a palestra da senhora. Graças a Deus, eu estou ouvindo essa palestra, porque as consequências disso no meu futuro iam ser atrozes. Então, nós temos que alertar as pessoas. Você não está saindo de um sofrimento. Na verdade, você está indo para um sofrimento que vai gerar consequências para muitas e muitas encarnações. Pensa nisso, peça ajuda, busque ajuda. O homem no mundo é isso, é conviver com diferença, é conviver com dificuldade. Viktor Frankl diz que no campo de concentração, e ele passou por 3, ele disse que só venceu aqueles que tinham um sentido para a vida, sair dali, contar para o mundo as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Esses não se suicidavam. Mas aqueles que sucumbiam
não tinha jeito. Esses se entregavam e acabavam cometendo um desatino quando não eram levados para os momentos lá mesmo de abatedouro que tinha. Então, buscam sentido para a vida, que possamos mostrar através dessa doutrina o consolo, o amparo, a vida continua. Deus é amor, é justo, é misericordioso, é bom. Por mais difícil, por mais que pareça que haja uma tempestade na tua vida, eu te digo, existe um porto, e esse porto é Jesus Cristo. Busca, segura no teu barco. Eu sei que às vezes o barco pesa. Eu sei que muitas pessoas no período da pandemia tiveram muitas situações na vida delas. Depressão, perderam família, famílias dizimadas. Eu sei disso tudo, mas eu sei de uma coisa, que todos nós temos que buscar consolo naquilo que é a lei de Deus, que é a reencarnação. Então, o homem no mundo, ele está no mundo, mas ele não pertence a esse mundo. Nós temos um tempo de validade aqui. Nós nascemos e vamos desencarnar. Quem assistiu o filme chamado O Pior Vizinho? Assistiu, Débora? Não. Com Tom Hanks. É novo, O Pior Vizinho. Eu não vou dar spoiler. Eu só vou te dizer... Vai me deixar curiosa. Que houve 3 intervenções e você vai ver por que a misericórdia de Deus agiu. Então, que possamos voltar aí e ter força, gente, coragem. Eu fiquei pensando, enquanto tu estava falando essa questão da Segunda Guerra e também a pandemia, que independentemente da crença da que a pessoa esteja cultivando, aqui estamos falando na doutrina espírita, divulgando a doutrina espírita, mas a vida e a lei de justiça, amor e caridade é algo que vem de Cristo, né? Então, o cristianismo, ele está acima de todo e qualquer nome de religião. Então, é da lei... É um rótulo, né? Exato, é da lei de Deus. São rótulos. Que Kardec, o que Jesus dizia, né? Como nós falamos antes, e tu bem citou, amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Nos ensinou o Pai Nosso para que perdoemos as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí, 2000 anos depois, mais ou menos, mais de 2000 anos, mas vamos dizer assim, Kardec, através da espiritualidade, recebe que o verdadeiro espírita é aquele perfeito em todos os pontos? Não. Claro que não. O verdadeiro espírita, em outras palavras, é aquele que luta todos os dias para vencer as suas más inclinações. Ou seja, o vício da fofoca, a bebedeira, falar mal dos outros, comer demais. Vamos falar bem o português direto, né? A cobiça, a inveja... O orgulho, a vaidade. Não, o orgulho e o egoísmo é pai de todas essas meninas. O orgulho e o egoísmo é o pai de todas essas meninas. E aí nós pensamos assim, mas por que apesar de todo o avanço da medicina, que avançou muito, nós vemos ainda um grande vazio aqui, existencial, e que leva o homem do mundo, como tu disse, a pensar e se inclinar à depressão ao extremo, problemas mentais gravíssimos e ao suicídio. Porque se não houverem esses escândalos aos olhos vistos, não haverá mudança. Não. Até pouco tempo atrás, não vamos muitos anos e décadas atrás, agressão à mulher, dependendo da situação, ok, ela fez por merecer, em outras palavras, era isso. Não. Até pouco tempo atrás era isso. Há quanto tempo é válido a questão do voto para uma mulher aqui no Brasil, que tem países que ela nem existe para isso, que dirá para outras coisas. Não. Estamos falando desse ponto.
o aborto ainda é uma questão de luta. Em muitos países é algo completamente tranquilo. É como quem vai na padaria. Você vai ali na esquina, tem um ponto. Exato. Um descarte. Sim, então são questões extremamente delicadas nesse sentido. Como tu citou ali, a questão de crianças que nascem com algum tipo de deficiência, não serve. Não, é descartável. Não serve. Vem com defeito, aparelho defeituoso. Nós vemos países de ponta permitindo a pena de morte. A pena de morte legalizada. E nós temos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, o sangue não acaba com o ódio, apenas alimenta. E Jesus, daí a gente volta 2000 anos, mais de 2000 anos, o que Jesus dizia? Reconcilia-te com teu irmão enquanto ainda estás a caminho. Exato. Então, ele mesmo lá em Apocalipse dizia, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E quantas vezes nós abrimos as portas para Jesus, ou quantas vezes nós entregamos ele por algumas moedas, seja qual for o tipo de moeda. Quantas vezes negamos Jesus 3 vezes? Quantas vezes temos que tocar o dedo na ferida para ver que sangra? Quantas vezes nós vamos agir com essa hipocrisia do todo mundo? Vivemos em uma sociedade que, infelizmente, ainda julga muito e condena. E nós estamos aqui para fazer a diferença, porque nós não somos todo mundo. O todo mundo pode estar contra mim, mas eu não sou todo mundo. Todo mundo pode estar na porta de um presídio dizendo condena, atira, mata, mas eu estou ali e estou aqui e devemos estar tal qual Maria, estendendo a mão na oração, porque eu posso ter sido pior infinitamente do que aquele que eu aponto o dedo. Mas, Débora, você imagina, olha só, Jesus ele diz assim, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Qual mal? O mal que está aqui. O mal está aqui, o mal está no olho, o mal está no ouvido, o mal está na boca, o mal está aqui, porque o homem bom, ele sempre vai tirar coisas boas do bom tesouro que ele tem no coração. O homem mau, não. Agora, eu sempre gosto de fazer uma brincadeirinha. Existe o bom e o bonzinho. O bom, ele é bom todo dia, em todas as situações. O bonzinho, ele vai ser bonzinho se ele tiver um benefício, se ele quiser ficar bem na fita, porque é aquela coisa que a gente sabe. Será que no particular, se você fosse lá pedir ajuda, aquela pessoa te daria? Mas em público, a pessoa faz um alarde. Está entendendo? Então, essa realidade do homem no mundo é um alerta para todos nós, para que a gente seja verdadeiramente cristão, não apareça. Por isso que Jesus falava dos fariseus, dos publicanos, porque eles tinham o Torá, as leis, na ponta da língua, mas tão logo eles tinham oportunidade, eles burlavam a lei. Eles burlavam a lei. Se eles tivessem uma certa distância da casa deles, se era o dia do jejum, eles podiam comer. Então, o que eles faziam? Metia o pé, ficava distante de casa e comia. Então, é aquela pessoa que está na religião, mas a religião não entrou nela. Não, e sabe que é um detalhe curioso? E aí eu coloco de mim, por quê? Porque nós não estamos aqui trocando uma ideia, vamos dizer assim, falando como pessoas perfeitas. Pelo contrário, começa por nós mesmos. Claro. Pelo contrário. E aí tu sabe que já faz tempinho isso. Mas um dia eu pensando comigo, a gente às vezes não se dá conta daquele torpedo, e aquele torpedo mental vem em cima do quê? De uma lembrança que eu preciso trabalhar para curar a dor que está ali guardada, e eu, enquanto não sei o que fazer, eu deixo debaixo do tapete. Mas aí vem daí às vezes vem a lembrança, eu vibro na lembrança, e aí vem algum irmão
desencarnado. A vibração abaixou. Vem ele ali assim, levanta o tapete e agora? A comunicação vai se dar, ué. E aí eu pensando naquela situação e aquilo, sabe quando vem aquela chateação daquele tempo, eu pensando assim. A memória, e aí, né? Porque a memória da dor é a memória da memória da memória, porque o fato já não existe mais. Exato. E aí, não existe mais. Não, já. Na verdade, é a memória da memória da memória. Exato. Em vez de orar. Histórias para você. Em vez de orar, eu alimentei, né? Eu alimentei, pelo menos por alguns minutos. E aí daqui a pouco veio. E vai. Daí daqui a pouco veio daqui a pouco eu escutei, né? Veio a espiritualidade, né? Deixou eu alimentar um pouco, deixou eu pensar, refletir. Aí veio e me disse: pois é, se está difícil trabalhar por enquanto nisso, com essa pessoa que está aqui do teu lado, como a gente diz, de carne e osso, né? Está aqui. Aquele a qual você vê. Que eu estou vendo. Isso! Você não vê. Daí tu imagina como deve estar sendo difícil para esse que está aqui do teu lado, que lembra todos, como se diz assim, todos os instantes, como a gente diz no português direto, todos os momentos que eu não fui boa bisca, como a gente diz, vamos falar, né? Que eu não fui boa coisa, né? Lá de que eu jogava pimenta nos olhos dos outros ali, que é refresco, né? No nosso não, né? Mas nos outros é refresco. Claro que não, mal é o outro. Eu sou justo. E daí? Ele tem que perdoar, já passou o tempo. Mas eu tô enxergando, tô aqui, né? Tô enxergando, tocando na pessoa ali. E aí? Sabe? Então, aquilo ali me deu um estalo e eu pensei, poxa, mas não tá longe de me prejudicar, pelo contrário, tá me auxiliando a enxergar onde é que tá a ferida, que eu preciso trabalhar. Às vezes eu consigo, e às vezes não. Não, é porque, olha só, pensa só, qual a necessidade que eu tenho de cultivar uma memória que não me ajuda em nada? Nenhuma. É igual você alimentar erva daninha no jardim. Qual a necessidade? A Nete Guimarães, ela tem uma afirmação muito interessante. Ela diz assim: reconheço o meu pensamento e escolho aquele que me fortalece. Então, quando vier essa lembrança, essa memória, essa historinha que você contou para justificar esse apego, opa! Reconhecer esse pensamento. Não, eu estou cancelando isso agora. Eu agora sou amor, eu agora estou me propondo a ficar livre disso. Eu mereço ter paz e dar paz para essa pessoa. Que ela seja feliz, que ela siga o caminho dela e que eu siga o meu também. Então, reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Então, aí que está o lance. Mas agora, para fechar o nosso item, né, do homem no mundo, não imagineis, portanto, que para viver constante comunicação conosco e para viver sob o olhar de Deus, seja preciso entregar-se a silício ou cinza. Quer dizer, como aqueles indianos que se cobrem de cinza de mortos, né, fica pelado, ou fica chicoteando a carne, que o corpo é uma bênção, eu tenho que cuidar desse corpo, ele é o carro e eu sou o motorista. Eu só vou chegar mais adiante se eu cuidar bem desse carro. Então, a importância do corpo. Deus te deu um corpo para você cuidar dele, porque ele é imprescindível para a sua reencarnação. Você podia evoluir no plano espiritual? Sim. Você melhorou lá? Sim. Mas é aqui que você vai provar, no cadinho da vida, que tem condições. É isso. Ele vai dizer aqui, não. É um olhar, porque muitas pessoas, eu vou fugir, eu vou rezar mais, eu não vou conviver com isso, pensando que isso é bom. Não é. Porque o outro
é a ponte que vai te conduzir para a sua libertação. Porque nós viemos aqui para desenvolver um trabalho de amor. Então, amar a todos esses bons professores. São bons professores. Tem uma história que o Divaldo conta, eu vou contar rapidinho. Que numa faculdade existia um aluno que era aquela coisa, era o ET, era aquele teste. O professor saiu de férias, teve uma situação, e eles tocaram esse aluno para fora. Ele foi embora, ele foi para a Alemanha. Aí o que aconteceu? Quando ele chegou, ele falou assim: mas cadê o fulano? Ah, não, nós dispensamos ele atormentava a gente, e um monte de desculpas. São as desculpas, são as alegações. Porque tudo que te incomoda, por que está me incomodando? Eu tenho que analisar isso, que é autoconhecimento. Aí ele foi atrás do rapaz e falou: você não quer voltar para a faculdade? Eu não vou te cobrar. Ele falou assim: não, eles me detestam e eu não gosto deles. Aí ele falou assim: e se eu te pagasse? Aí ele falou assim: mas qual seria a minha função? Ele falou assim: pois você é melhor professor que eu lá na sala de aula. Você está desenvolvendo neles os talentos que eu não estou conseguindo, mas você, através da sua presença, você está fazendo isso. E aí ele voltou. Então, nós estamos com as pessoas que eu falo que é doce de limão. Esses doces de limão, exatamente, é a nossa necessidade. São eles que estão nos ensinando, porque nós estamos nesse processo que devemos agradecer. Agradecer. Você estava falando sobre tudo isso. Você vê Maria, a Santíssima, quando, nos últimos momentos dela em Éfeso, chega um homem mal trajado, mas que tinha um olhar que ela sentia que lembrava demais alguém. Algo muito especial trazia o homem. E terminava todo aquele processo de visita que as pessoas iam lá e ela contava as histórias maravilhosas. E nesse momento ele se mostra, quando ela olha no pé dele e vê as marcas de Jesus, as chagas de Jesus. Eis daqui seu filho, mãe, eis aqui. Então, diante dessa mãe santíssima, que possamos todos nós, sabe, Débora, vencermos esse homem velho, que possamos aprender a abrir mão de tudo isso que está entravando a nossa evolução, que está entravando a nossa felicidade. Não, aqui nesse mundo não tem felicidade, mas ela começa aqui. Ela começa aqui. Ela começa aqui. Quando você chegar lá com menos bagagem, você com certeza vai agradecer tudo isso, né? Tudo isso, a resignação, a obediência, isso sim é o processo. Olha, a nossa conversa rendeu, hein? Eu me lembrei do Sigismundo, sabe? Aqueles que já tiveram a oportunidade de ler a obra Missionários da Luz, e os que não tiveram ainda, que leiam. Leiam. E se puderem, acessem no YouTube, tem um vídeo de uma casa espírita que fez um teatro, fez uma espécie de teatro, encenou a situação do caso do Sigismundo, da reencarnação dele. É lindo demais, basta jogar a reencarnação de Sigismundo no YouTube e vai ver essa encenação. A misericórdia, a compaixão, nossa, tudo isso. Eu fico pensando assim, nós, quantas vezes fomos, e talvez nesta última encarnação aqui, também fomos o Sigismundo, que recebemos a oportunidade. Eu não pedi para nascer, Débora. Quem te disse que eu pedi para nascer? Quem te disse que eu gosto dessa família? Mas alguém, quando chegou lá, não, dessa vez eu não aceito cheque para ela vir. Não, eu faço um Pix que entra na hora. Dessa vez ela vai dar certo.
dessa vez ela vai aprontar menos. Dessa vez vai, nem que seja... Sabe, tem aquele... Tinha uma novela que passava que o rapaz dizia... A gente, como é que ainda... Tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Lembra? Como é que era o personagem? Era o... Eu não lembro, novela, eu sou péssima. Mas, mas ficou famoso, esse bordão dele ficou famoso. Dele. Agora me fugiu o nome, gente. Se alguém lembrar aí, por favor aí. André Luiz nos diz, né? O mal é o bem mal reconhecido. Porque o que eu nomeio como mal, na verdade, ele veio como um alerta. Olha, uma coisa foi feita e gerou isso. É como uma onda, olha. Você jogou a pedra e gerou essa situação. Então, o mal é o bem mal reconhecido. Lá na frente, quando você amadurecer, você vai falar assim, nossa, olha, saí de uma boa. Aquilo, poxa, naquela época eu reclamei, e olha agora. Então, é essa situação, você vê quanta solidariedade, quanta abnegação, quanta compaixão, quantos espíritos envolvidos naquele processo reencarnatório dele, quanta misericórdia, quanto perdão. Débora, menina, Débora, a gente está aqui por fruto de perdão. Não estamos aqui como missionários, espíritos iluminados. Claro que não somos somente pessoas que erraram muito. Temos coisas boas, claro que temos. Claro. É muito tempo no processo evolutivo. Alguma virtude há. Claro, sim. Que alguma virtude há. Você já fez progresso, eu já fiz progresso. Em algumas áreas suas, você já está na minha frente. Outras eu já consegui mais. Mas é nesse sistema de troca. Você me ensina o que você já faz com facilidade e eu te ensino o que eu já sei com mais facilidade. É por isso que tem que estar junto, como eu iria aprender se eu não tivesse alguém que um dia, quando eu cheguei na casa espírita, estendesse a mão para mim. Como eu estaria hoje se a pessoa que viu a minha mediunidade tão destrambelhada não tivesse compaixão de mim, sem julgamento, me acolheu como uma filha, me amparou. Você vê amor, perdão, menina, puro perdão. Se imagina, minha irmã, quanto processo de perdão. E quantas pessoas Deus foi colocando no caminho, sendo pontezinho. Olha, quantas vezes eu fiz igual o filho pródigo. Vou pegar tudo, vou meter o pé, vamos embora. Tu sabe que tu me fez lembrar daquela pequena história. Me permite alguns instantes, alguns minutos, tá? Se tu puder, Dila. Não. Que rapaz, menino, tinha sempre o gosto de pegar aos sábados pela manhã. Ele pegava um folheto, um panfleto, que falava sobre a reencarnação, valorização da vida, frases e menções da doutrina espírita. Ele percorria, aquele garoto com apenas 10 anos, ele pegava a bicicleta e percorria os bairros mais distantes, distribuindo, batia a palma na frente da casa, entregava e saía. Ele não ficava contando histórias, só entregava o folheto e saía. Em algumas casas ele colocava na caixinha do correio, outras debaixo da porta, e assim ele ia. Todos os sábados fazia isso. Mas naquele sábado estava chovendo muito. E o pai não queria de jeito nenhum, de forma alguma que ele fosse, para que ele não ficasse doente. Mas ele teimou, ele sentia uma angústia que ele tinha que sair. E algo saiu. tocou seu coração. Exato, e saiu. E foi
no bairro mais distante, que ele não tinha nunca ido até lá ainda, né? Muito longe. E foi distribuindo. Quando faltava um único bilhete, ele viu, olhou para aquela casa, assim, aquilo tudo parecia abandonada, a casa, o mato tomava conta do pátio à frente, o portão entreaberto, ele ficou meio assim. Parou a bicicleta próximo da esquina, né, e não sabia se ali era perigoso deixar a bicicleta ou não. Correu, bateu na porta, aguardou um instante, nada. Correu de volta para a bicicleta para olhar se a bicicleta estava lá ainda, porque era um local perigoso. Aí, dali a pouco, ele foi de novo lá e batia na porta. Lá. E nada. E corria para lá. Nesse tempo, dentro da casa, tinha uma senhora lá no segundo piso que já estava há meses desanimada da vida, entristecida e sentindo que não tinha mais sentido algum continuar existindo, como se nós pudéssemos acabar com a vida. Ela havia passado pelo desencarne do esposo, né, uma união de mais de 50 anos, eles não tiveram filhos, e ela se sentia completamente sozinha, não via mais sentido, foi alimentando e cultivando isto ao ponto que decidiu que naquela tarde ela iria dar um fim à sua existência aqui na Terra. E ela subiu lá para o sótão, pegou uma cadeira lentamente, amarrou a corda, preparou tudo, e quando ela foi colocar no pescoço, atrapalharam o programa dela. Só que ela, muito idosa já, até que ela chegou na porta, o garoto estava lá na bicicleta, para conferir que a bicicleta permanecia na esquina. Quando o garoto chegava até a porta, ela tinha subido até o sótão. Desencontro. E quando ela pensava em colocar a corda... já era a terceira, quarta vez. Ela disse, não, mas... Aí ela, de indignada que ela ficou, ela desceu de vez ali e foi lá para a rua para ver o que estava acontecendo. Então, ela não podia estar ficando louca. Quando ela chegou no portão, ele estava indo à frente assim para correr de novo até a porta. Ele não conseguia desistir de entregar o último folheto. Ela se deparou com aquela criança tímida, molhada, todo molhado, e ele deu boa tarde a ela e entregou o folheto que falava que a vida continua, que falava do amor de Deus, que falava da solidariedade, que tinha o endereço da casa espírita, no telefone, que ela pudesse buscar ajuda, né? Com todas aquelas questões que falavam muito sobre o Evangelho, das causas anteriores, as causas atuais, que falava sobre a perda dos entes queridos. O capítulo Bem-aventurados aflitos. E aí ele saiu, virou as costas, foi na sua bicicleta para casa. O pai brigou tanto, mas tanto com ele, porque ele ficou doente, e deixou ele de castigo por 2 semanas. Não sai de casa, não sai para a escola, não vai à casa espírita, não faz nada. O pai era presidente, dirigente da casa espírita, mas agiu de uma forma um tanto quanto... excessivo, né? Muita rigidez. Excessivo. Mas, enfim, ele achava que estava com a sua razão. E passou um mês, estava lá o garoto sentado, meio calado, não tinha voltado ainda a distribuir seus folhetos, passou 2 semanas doente, 2 semanas que ele havia retornado, e o pai ainda não havia deixado ele sair de novo. Aí ele pediu, ao final da palestra, não sabia nem explicar porquê, mas dizia ele, agora que, antes de terminarmos, melhor dizendo, e chegarmos às preces finais, eu gostaria de que alguém, se quisesse
dar seu depoimento, dizer o que sentiu, colocar alguma coisa. Não sei se é a primeira vez de alguém aqui nesta casa, a Casa Espírita, se conhece o Espiritismo, se já ouviu falar sobre este Consolador, porque aqui é uma escola de almas, um hospital de almas, somos todos iguais, enfim. Lá no fundo, levantaram a mão. Ele olhou uma senhora, muito tímida, muito perplexa com tudo que ela ouvia, porque, curiosamente, ela estava ouvindo sobre suicídio e a loucura, sobre o amor de Deus. E ela caminhou lentamente até a frente e disse, quando olhou e se deparou com aquele garoto, que ela nunca mais se esqueceu da fisionomia dele. Ela disse, há um mês atrás, eu estava prestes a tirar a minha vida. Há alguns meses eu enterrei o meu esposo. Foram mais de 50 anos de união e eu não tive filhos, nós não tivemos filhos. Eu não estava mais suportando a dor de estar sozinha, porque eu acreditava que eu estava sozinha. Cada vez que eu, depois de ter ajeitado a cadeira, preparado a corda, porque eu demorei muito para fazer isso com a minha idade, cada vez que eu pensava em fazer isso, e eu descia lentamente, chegava até lá e não via nada. Depois da terceira ou quarta vez eu pensei, ou eu estou louca, ou isso é um recado, alguma coisa tem. O sinal está aí, o sinal está aí. O que está acontecendo? Quando eu cheguei no portão, eu me deparei com esse garoto, que simplesmente deu um sorriso, me entregou este folheto, e eu fui para dentro da minha casa ler ele. Passei um mês lendo e refletindo, até que eu tive coragem hoje de ler este endereço e vir até aqui para agradecer, porque se não fosse ele, se não fosse Deus através dele, talvez eu não estivesse mais aqui. Então, todos nós somos frutos da oração de alguém. Um dia eu escutei isso da espiritualidade e nunca mais eu me esqueci, sabe? Todos nós somos frutos da oração de alguém. Se hoje eu estou aqui, diante de todos os tropeços ou não que eu tenha cometido nesta encarnação, leves, pequenos ou graves, o que importa não é o meu passado, é o que eu me transformei hoje. Se hoje tu está aqui conversando comigo, não importa o teu passado, o que me importa é quem tu é hoje, né? E assim cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Nós somos, como tu bem disse, nós somos o homem no mundo, mas o mundo não é parte de nós, somos nós que somos a construção deste mundo, né? Então, eu gostaria de passar para ti, Dilane, até mudei o teu nome agora. Me chama de Dila. Me chama de Dila, que eu todo. É mais fácil, né? Eu vou trocar 10 vezes o nome daqui a pouco. E eu tenho esse dom de fazer isso, mas enfim, nós temos que perceber, né, que esses pequenos detalhes, eles fazem toda a diferença nas nossas vidas. Muitas vezes a gente pode pensar que aquilo que a gente faz não tem importância, não é nada, é só uma vírgula, né? Significante. E tu falou em Maria, e eu sempre busco e tenho para mim o que Madre Teresa de Calcutá dizia: o que eu faço pode ser apenas uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Então, eu quero te agradecer muito, sabe, Dila, por tudo. Quero passar para ti, para
fazer todas as colocações que tu desejar, precisar, quiser falar da tua, comentar e falar da tua casa espírita também, aqueles que te conhecem, aqueles que não te conhecem. Agradecer a todos que estão aqui mais uma vez, né? Porque eu quero te pedir também que faça a nossa prece final depois, né, dos teus comentários que tu desejar fazer. E lembrar a todos que amanhã de manhã a nossa querida Liz Maria vai estar fazendo mais uma vez o estudo, a continuidade do estudo de Diálogo com as Sombras, do nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda. E às 15h30 eu estarei aqui, nós estaremos realizando o 5º domingo, né, do nosso estudo de Memórias de um Suicida. Convido a todos aqueles que desejarem participar. Estão fazendo com toda a calma, estão procurando fazer toda, né, se a gente possa se aprofundar de todas as formas possíveis. Não temos pressa porque a vida continua. Então, eu deixo contigo. Qual a pressa? Temos a eternidade pela frente. Não temos pressa. Então, como nós temos a eternidade, fica à vontade, Dila, para todos os teus comentários, o que tu quiser colocar e a prece, porque temos a eternidade. Só quero agradecer. Eu faço parte aqui do Grêmio Espírita de Beneficência. Ele foi fundado em 1886, em junho, e ele permanece em aberto até hoje. Mas fechando o nosso assunto do homem no mundo, eu quero trazer, nesse momento assim, de despedida, uma palavra de esperança. Em detrimento de nós estarmos vivendo um mundo conflitante, que eu faça a paz dentro de mim. Embora as pessoas queiram ter razão, seja você querer ter paz no teu coração, porque no mundo os violentos também vão desencarnar, mas se você desencarnar pacificado, a bem-aventurança diz assim: os brandos herdarão a terra, mas os pacíficos verão a Deus. Então, que possamos avaliar o nosso roteiro em detrimento de tudo que nós temos visto no mundo e olhar para o mundo como um hospital, um sanatório, uma escola. E nós vamos ver que nada disso é um escândalo, mas é um alerta. Isso eu já não quero mais para mim. Então, se nós mudarmos esse pensamento, muita coisa em torno de nós vai ser diferente, porque nós mudamos dentro de nós. Então, agradeço todo o carinho de vocês, que Jesus acolha todos os lares. Vou fazer a oração de encerramento. Querido Pai, Jesus, mestre, amigo, que a sua misericórdia, através do mensageiro divino Ismael, protetor espiritual do nosso país, divino amigo Ismael, tu que detém a missão de conduzir, amparar, assistir essa terra que é iluminada pelo Cruzeiro do Sul, rogamos, Ismael, que possamos, cada um de nós, aonde tivermos, ser a paz desse lugar, aonde tivermos, ser a oração desse lugar, aonde tivermos, ser o silêncio ante a todas as dificuldades da vida, que possamos nos lembrar que quando olharmos para o alto, é do alto que vem o socorro, e a lembrança firme que Jesus nos disse: nem te deixarei, nem te abandonarei. Assim, agradecido pela sua oportunidade, esse banquete de luz, em que nós alimentamos o nosso coração com essa doutrina que ampara, assiste a cada um de nós, que os amigos espirituais nos abençoem para que possamos, sei que ainda em passos lentos, mas um dia todos nós chegaremos lá. Não temos ouro nem prata, porque para onde nós vamos, nós não precisamos disso,
mas que possamos chegar no plano espiritual, trazendo o coração mais leve, mais brando e mais feliz, com mais amor, com mais perdão. E nos despedimos. O nosso muito obrigado. Assim seja, assim seja, assim seja. Que assim seja. Bom, eu vou te pedir, Dila, que permaneça aqui no estúdio um instantezinho. E a todos, pessoal, muito boa noite na companhia dos anjos da guarda. Vamos da hora. Que isso, fica tranquilo, tudo certo. Muito obrigada a todos mais uma vez e que possamos cada vez mais buscarmos essa proteção, essa confiança em Deus, nessa alegria de estarmos assim, todos juntos e nos fortalecermos cada vez mais, né, diante dessa paz, desse amor, desse carinho. No sábado que vem, nós vamos estar aqui com o nosso irmão Juninho Martins, de Sacramento, Minas Gerais, conversando sobre a vida e obra de Eurípides Barçanufo. Certo, pessoal? Um forte abraço a todos. Até mais. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.